Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados. Bendito seja o nome santo do Senhor. No Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo, que é narrado por Marcos, o Evangelho aqui de Marcos, aleluias, glória a Deus. E no capítulo 5, versículo 21, aleluias. Glória a Jesus, palavra muito conhecida, muito pregada, e o Senhor em tudo é glorificado, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Marcos capítulo 5, versículo 21, louvado seja Deus. Glória a Deus. Se eu tossi um pouco, algum momento, amado, me perdoa, porque, aleluias, esses dias eu fui acometido aí de uma poeira bem grande, um trabalho que eu estava fazendo, um serviço aí, e acabou prejudicando a minha garganta, minhas cordas vocais, por causa da poeira, aleluias, e algumas outras coisas, mas, glória a Jesus Cristo, Vamos adorar a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Deus: tendo Jesus voltado na barca para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou-se a ele um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, lançou-se-lhe aos pés e rogou-lhe com instância, dizendo: minha filhinha está a expirar. Suplico-te que venhas pôr as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguindo-o apertava. Amém? Louvado seja Deus. Somente aqui, queridos, vamos adorar esse Deus que é maravilhoso, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o texto qual nós lemos esta palavra, esta mensagem, aleluias, que também figura nos outros evangelhos, louvado seja Deus, aleluias, ela é muito poderosa, muito gloriosa, porque ela apresenta mais um dos milagres do Senhor Salvador Jesus Cristo, o quanto ele operou, quanto ele manifestou o seu poder, aleluia, enquanto homem, filho de Deus, estava sobre a terra, aleluia, curando, libertando, transformando pessoas, coração, mentes, aleluia, porque a presença de Deus era com ele, amém? Glória a Jesus Cristo, aleluia. E o Senhor Jesus, cheio da unção, cheio do poder de Deus, ele estava mais uma vez aqui, aleluias, glória a Deus, e sempre rodeado de pessoas, uma grande multidão, afluiu para ele, para onde ele estava à beira do mar, aleluia. E dentre estes, esse vasto número de pessoas, a Bíblia está dizendo que um chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele vai procurar Jesus. Mas ele não só vai procurar Jesus. A Bíblia diz que ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Porque ele já chega com uma necessidade muito grande. Ele já chega com uma situação que, para ele já está vendo que não tem jeito, é o fim. Então o último recurso que ele tem é chegar aos pés do Cristo. A última esperança que ele tem é de chegar em Jesus Cristo, aquele qual ele já ouviu falar, que anda operando milagres, que anda realizando obras extraordinárias na face da terra. Este homem que é chefe da sinagoga, ele necessariamente não é um seguidor de Cristo, ele necessariamente não é aquele que, aleluia, deveria estar acreditando àquele homem, Jesus, tudo aquilo que ele era, o Filho de Deus. Mas quando este homem olha para o que está acontecendo, quando este homem vê obras poderosas sendo realizadas, sabendo que
pessoas estão sendo curadas, libertas, milagres estão acontecendo. Sabendo que tudo isso está acontecendo, este homem, ele tem uma filha que está à morte, ele tem uma filha que está, talvez na última condição, não existe mais nenhum recurso, os médicos daquele tempo não podiam fazer nada por ela, ela estava numa condição que, talvez o médico já tenha dito para ele: olha, nós não temos o que fazer, fizemos o que nós podíamos, é só um milagre agora, porque ela, se passar de hoje, é só um milagre. Então veja bem, amados, este homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, ele chega aonde está Jesus, e ele tem o privilégio, porque uma grande multidão está lá, mas ele tem o privilégio, quem sabe também, de abrir caminho, por ser o chefe da sinagoga, e chegar aonde está Jesus. E ele se prostra diante do Senhor Jesus, e quando ele se prostra, nós lemos no texto, ele vai rogar com instância, aleluia, não é uma súplica qualquer, não é um pedido somente dizendo: vai lá em casa, minha filhinha está morrendo. Não, é com instância, é súplica. Ele vai dizer: Jesus, Jesus, tenha misericórdia, a minha filha está morrendo, a minha filha está à morte, Jesus, tenha compaixão. Ele está rogando, a Bíblia não expressa, mas quando diz que ele roga com instância, ele vai além de dizer: minha filhinha está a expirar, está para morrer, suplico que venha e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Então a instância, ele está sendo ali tomado por uma emoção muito forte, por um desejo, aleluia, de ver a sua filha ser curada, por aquele homem que ali está, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E ela sabe que ele é o único que pode operar este milagre na sua vida, louvado seja Deus. Ele sabe, aleluia, glória a Jesus, porque se ele chegou aos pés do Cristo, é porque ele reconhece que Jesus pode, ele reconhece que Jesus tem autoridade, ele reconhece que Jesus, ele poderia fazer algo pela sua filhinha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você está entendendo nesta noite, querido? Quem é o Senhor que tu serve? É aquele que pode fazer um milagre na sua vida, é aquele que pode operar na sua casa, é aquele que pode mudar circunstâncias, é aquele que pode vir por um caminho que você não conhece, você desconhece, aleluia, mas Jesus, ele vem, e ele vem, aleluia, e ele traz a vitória para a sua vida, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele tem autoridade, tem poder, e ele muda a história das pessoas da face da terra. Pessoas foram transformadas, porque Jesus chegou na vida dela, pessoas foram curadas, porque Jesus estendeu a mão para abençoá-las. Louvado seja o Senhor. Você está entendendo nesta noite quem é esse Deus maravilhoso? É o nosso Jesus, é o nosso Senhor. Como louvou nosso irmão missionário Paulo: ninguém por aí fala, sara e limpa, cura, desamarra, por aí mais ou menos, né? É tudo, ele faz tudo. Louvado seja o nome do Senhor, é só Jesus, amém, glória a Deus. E eles rogava, clamava, suplicava aos pés de Jesus Cristo, estava prostrado. Você já imaginou os demais, os fariseus, os outros chefes da sinagoga, os outros integrantes, de todo o grupo dos fariseus, dos saduceus? Você já imaginou eles sabendo que aquele chefe da sinagoga vai lá e se prostra aos pés de Jesus, aquele que eles repudiavam Jesus, eles condenavam Jesus, chegaram a chamar Jesus de filho das trevas, dizendo que ele era possuído por Beelzebu. Eles falavam coisas terríveis contra o Cristo, aquele que operava maravilhas. Agora você vê, querido, aleluia,
Então você vê que o que diria aos outros, mas este homem não está preocupado com o que vão dizer a seu respeito. Ele não está se importando o que venham falar depois a seu respeito, porque ele está tomando uma atitude, e é uma atitude correta, uma atitude certa, porque ele sabe quem era, ele já está sabendo quem era aquele homem, Jesus Cristo, e ele vai clamar a Jesus, amém? E a Bíblia diz que Jesus foi com ele, aleluia. Jesus, ele se dispõe, ele sai junto com Jairo, ele vai com ele está seguindo para a sua casa, aleluia, e uma grande multidão seguindo o apertava. Imagina Jairo caminhando, Jesus imediatamente, ouvindo o clamor daquele homem, quem sabe toma ele pela mão e fala: Jairo, se levante, vamos para a sua casa. E eles saem caminhando para ir para a casa de Jairo, mas neste momento a multidão também está ali, e ela está apertando, e está querendo caminhar junto. Mas a Bíblia vai dizer, que enquanto eles estão seguindo, aleluia, uma mulher, que durante 12 anos, ela padecia de uma hemorragia, de uma enfermidade incurável pela medicina, de uma situação que ela não podia ser liberta pela mão dos homens, que não havia possibilidades, qual a Bíblia está dizendo, aleluia, neste texto, a partir do versículo 25, que ela sofreu bastante, na mão de muitos médicos, aleluia. A medicina daquele tempo, amados, não era como a de hoje. A medicina daquele tempo não era como hoje, por mais que você reclame do sistema, né, de saúde do seu município ou do país, por mais que você possa achar que não está bom, você imagina como era naquela época. Aleluia. Se hoje você é mal atendido num posto, se hoje você é mal atendido no hospital, se as pessoas hoje não tratam com empatia, se as pessoas hoje não tratam com amor, para cumprir um protocolo daquilo que é essencial fazer, e elas ganham para isso, você imagina naquele tempo, os médicos que só, pelo que diz a palavra, só tirou tudo que ela possuía, sabia que não podia ajudá-la, mas arrancou tudo que ela tinha, tomava o seu dinheiro, tomava tudo que ela possuía, porque a Bíblia está dizendo que ela sofreu na mão de muitos médicos, e gastou tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior. Olha aí o estado dessa mulher. Você já para pensar como é que está o emocional desta mulher, como é que ela está se sentindo, aleluia, sabendo que ela não só está enferma, que ela também está sendo despojada, que ela perdeu o que ela tinha, por conta do quê? Por causa das pessoas que não têm compaixão, por causa de pessoas que sabem que não podia ajudá-la, mas mesmo assim tentaram fazer alguma coisa, só retaliação. Você imaginou, amado? Aleluia. Mas a Bíblia diz que esta mulher, ela foi uma das que também, assim como Jairo, tomou a iniciativa e foi para prostrar-se aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que esta mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar que aquele que estava ali, juntamente com aquela multidão, caminhando para a casa de Jairo, quando ela ouve falar, aleluia, é ele que está ao lado de Jairo caminhando, a Bíblia está dizendo que esta mulher, aleluia, ela vem por detrás, entre a multidão, e toca a capa de Jesus, toca as vestes de Jesus, aleluia, porque ela tem um pensamento, porque ela tem um sentimento,
porque ela tem uma fé dentro do coração dela, porque quando ela ouviu falar quem era aquele que estava passando, caminhando com Jairo, indo para a casa de Jairo, ela imediatamente está sabendo quem é ele, é Jesus, é o homem dos milagres, é o homem que está passando por aí, operando maravilhas. Então imediatamente ela tem uma atitude de fé: se tão somente eu tocar na veste deste homem, eu vou ser curada. Aleluia. Se tão somente eu relar, ela acreditava assim, ó, olha, se eu relar nele, eu tenho certeza que tão somente se eu relar nele, eu vou sentir alguma coisa, eu vou ser curada, porque esse homem é a expressão de milagre, esse homem é a expressão de luz. Quem sabe ela pensava, a minha vida está só em trevas, porque o que eu estou passando, o que eu estou vivendo são trevas. Esta enfermidade na minha vida são trevas, mas quando eu tocar neste homem, ele é a luz. E ela já imaginava, vai acender alguma coisa dentro de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então não se preocupe, querido, aleluia. Tem muita coisa que envolve a nossa vida, tem muita coisa, aleluia, que muitas vezes está atrapalhando nossa situação, mas não se preocupe, porque quando Jesus, a luz, ele vir, ele vai iluminar toda a sua vida, ele vai iluminar a sua casa, ele vai iluminar a sua família, ele vai iluminar toda a sua vida. Aleluia, porque ele é luz. Você está entendendo? Diga a glória a Deus. Então esta mulher está dizendo, se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. Olha a convicção que ela tinha no coração, olha a fé que ela declarava para si mesma. Ela não está dizendo para as pessoas que estão à volta dela, ela está dizendo para si mesmo, porque ela dizia para si mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Aleluia. A sua fé está concentrada nela, primeiramente porque ela acredita que quando ela tocar, e aí ela acredita que a fé e o poder que vai emanar dele, então a fé que ela tem no coração, que concentra-se nela, vai ser transportada para que ele possa contemplar a sua fé e abençoá-la para curá-la. Louvado seja Deus. Você está entendendo, amado? Aleluia. No mesmo instante, diz a palavra, cessou a sua hemorragia e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Aleluias. Foi no mesmo momento em que ela foi, com a fé do seu coração, com a fé, aleluia, que aquele era o Senhor poderoso, e ela então, com a fé que ela tinha, que tão somente ela tocasse, ela transporta essa fé para o Cristo lá, que está lá operando, abençoando, e ela toca, e no mesmo instante, ela já sentiu, alguma coisa aconteceu em mim. Ela já sentiu que foi curada daquele flagelo. Querido, para sentir alguma coisa, como é que você sente algo assim? Como que uma mulher que tem uma hemorragia, como que ela vai sentir que parou a hemorragia? Fala para mim, que jeito que é isso? Tem jeito de sentir que parou? Mas sabe o que acontece? Ela sentiu o poder, ela sentiu a virtude que tomou aquele corpo, aleluia. Ela sentiu a unção poderosa, aleluia, que desceu sobre ela. Quem sabe, aleluia, aquilo veio da cabeça dela, foi até lá a ponta dos pés dela, e ela sentiu, aleluia, uma virtude gloriosa tomando o seu corpo, aleluia. E quando ela sentiu, ela já estava consciente que aquele flagelo saiu da vida dela. Aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor. Não tinha como ela constatar naquela hora que a hemorragia parou. Como que ela ia constatar?
mas o poder do Senhor Jesus que tomou aquele corpo, eu tenho certeza, amado, que foi suficiente para que ela pudesse, já no mesmo momento, sentir que o seu corpo, que foi curado daquele flagelo, daquela enfermidade, daquela situação maligna que estava sobre ela. Certamente o que ela tinha não era só uma condição física, poderia ser uma condição também espiritual. A Bíblia não declara isto, o texto não fala isto, mas quando aquela mulher do templo ela foi curada, aquela mulher encurvada, ela tinha um espírito que aprisionava aquela mulher. Quando ela foi curada daquela situação de que ela andava encurvada, o demônio, aquele espírito maligno saiu da vida dela, e ela endireitou-se, ela foi curada, aleluia, porque não era só uma condição física, era espiritual, aleluia. Então esta mulher podia estar também vivendo uma situação espiritual, por isso ela foi curada imediatamente, ou seja, aquilo que saiu dela, é porque entrou nela o poder e a glória do Cristo, aleluia, a virtude do Espírito de Jesus Cristo, naquele momento, entrou no corpo daquela mulher, para expulsar todo o mal, para expulsar a enfermidade, para expulsar todo o demônio, que pudesse estar aprisionando aquela mulher, com aquela enfermidade, há 12 anos, sofrendo daquele jeito, aleluia, mas ela foi abençoada por Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Você pode glorificar Jesus, querido, por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu grande amor. Oh, bendito seja o Senhor. Só Ele é Deus que pode, amado, fazer esta obra extraordinária, poderosa. É por isso que nós temos que estar firmes aos pés do Cristo cada dia, orar, buscar a sua face, porque é só Ele que pode fazer milagre em nossa vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. Então as nossas armas são orações, as nossas armas são, aleluia, tudo aquilo que nós empregamos para glorificar ao nome de nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Emprega as tuas forças para buscar o Senhor, emprega as tuas forças para você se levantar como um guerreiro, um valente diante da presença de Deus, e Deus venha te contemplar na face dessa terra. Talvez você está aí cheia de força, irmã, mas na tua casa, só Jesus na causa, né? É só Jesus que pode fazer a obra, mas Ele tem sustentado você, Ele tem te fortalecido, aleluia, porque você é escolhida do Senhor. Então lute com as forças que Deus te dá a cada dia, e seja abençoado a cada dia. Irmão, seja abençoado cada dia. Talvez a tua família não corresponda para você, mas tu és escolhido também, e o Senhor Deus vai te abençoar, Ele vai te fortalecer, te levantar cada dia. Então busque a presença dEle cada dia. Você está entendendo? Diga glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, conhecendo logo por si mesmo a virtude que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Veja que Jesus percebeu. Por que o texto vai mostrar isso? Que Jesus percebe, é que precisa ficar declarado o acontecimento, precisa ficar registrado o fato de que o que aconteceu não foi algo natural, não foi algo, né, que simplesmente aconteceu. Não, Jesus, a Bíblia tem que mostrar o Cristo, olhando assim, ó, quem me tocou?
como quem procura alguém. Ele está rodeado de uma grande multidão, ao seu lado está Jairo caminhando com ele, mas Jesus vai dizer: quem me tocou? A Bíblia está dizendo em sequência que os seus discípulos disseram: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Eles mesmos ficaram assim, indignados com a pergunta de Jesus, porque quantas pessoas estão ao lado de Jesus, quantas pessoas estão tocando nele, quantas pessoas estão esbarrando nele, quantas pessoas estão todo o tempo tocando nas vestes, na mão, quem sabe ali querendo tocar Jesus de todo jeito. Aí eles falam: mas peraí, Jesus, que negócio é esse? A multidão está te apertando. É a mesma coisa dizer: está todo mundo tocando no Senhor, está todo mundo, né, todo tempo aí tocando no Senhor, agora você vai fazer: quem me tocou? Mas a resposta vem na sequência. Mas ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. A mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então veja, queridos, que ela foi curada e ela está ali, bem próxima. E ela, percebendo que Jesus está procurando, percebendo que Jesus está olhando, dizendo: quem me tocou? Ela sabe que o negócio é com ela. Ela sabe que a obra que aconteceu foi com ela. Aleluia. E esta mulher, ela vai já declarar diante de Jesus. Mas não somente declarar, a Bíblia está dizendo que ela prostou-se diante dele para declarar toda a verdade. Ou seja, essa mulher, ela vai reconhecendo que nela operou o milagre, ela sentiu a virtude, ela sentiu o poder, ela sentiu que algo aconteceu na vida dela. Esta mulher vai se prostrar e vai declarar toda a verdade, ou seja, ela vai dizer: Senhor, eu estava enferma, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, nenhum médico dessa terra pode fazer algo por mim, porque a Bíblia está dizendo que ela foi declarar toda a verdade, ou seja, ela está dizendo o que aconteceu. Aí esta mulher está declarando para Jesus: mas eu pensei com o meu coração, eu declarei dentro de mim, eu me revesti de fé, e eu disse: se eu também tão somente tocar nas vestes deste homem chamado Jesus Cristo, eu vou ser curada. E eu cheguei no meio da multidão, e eu toquei nas tuas vestes, e eu senti uma virtude gloriosa, Jesus. Sabe, quando o Senhor disse que alguém me tocou, fui eu. Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto, amado, nós temos que assim conjecturar que esta mulher está declarando toda a verdade, ela está contando para Jesus, ela está declarando ali, testemunhando diante de uma grande multidão que lá está, para que todos pudessem contemplar, aleluia, a grandeza da obra que realizou-se na sua vida, aleluia. Então esta mulher está testemunhando, o povo está olhando, aleluia, e dizendo: olha aí, é mais uma obra poderosa, extraordinária desse Senhor Jesus Cristo que anda pela terra. É mais um milagre, aleluia. Olha aí, a mulher foi curada, a mulher, 12 anos, mas ela foi abençoada aqui, porque ela só tocou nas vestes de Cristo, de Jesus. Você está entendendo, amado, a grandeza do que está acontecendo? Louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus vai dizer para esta mulher: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, glória a Deus. Está vendo, amado? Aleluia, a tua fé te curou. Amém? Você imagina uma palavra dessa vindo da parte daquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis? Você já imaginou uma palavra dessa vindo para o meu coração, para o teu coração? Filha, vai-te em paz, a tua fé já te curou. Filha, vai-te em paz, a tua fé já abençoa a tua casa. Filha, vai-te em paz, a tua fé já te abriu as portas. Filha, vai-te em paz, a tua fé já libertou na tua família. Filha, vai-te em paz, aleluia, a tua fé já operou um milagre na sua vida, aleluia. Você já imaginou uma palavra? Mas possa dizer também, filho, né? Filho, vai-te em paz. Amém, glória a Deus, né? Irmão Ademir, receba a bênção, meu querido. Filho, vai-te em paz. Amém. O Senhor Jesus já te abençoou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso é bom demais, amado. O que essa mulher ouviu do Cristo, aleluia, e fica livre do teu mal. Ou seja, nunca mais este mal haveria de chegar na vida desta mulher. Nunca mais a enfermidade haveria de tocar nesta área da vida dela. Aleluia. Ela pode morrer de qualquer coisa, menos da hemorragia que ela tinha. Aleluia. Pode ter certeza, amado. Se era espiritual, jamais iria voltar. Aleluia. O que Jesus operou na vida dessa mulher é coisa poderosa. Aleluia. Você está entendendo, querido? Agora tem um porém. Ele ainda falava. Ele estava lá falando. No momento em que ele estava falando, a Bíblia vai dizer que vieram pessoas da casa de Jairo, dizendo: a tua filha já morreu. Por que incomodas mais o mestre? Chegaram para dizer para Jairo: Jairo, para de incomodar Jesus agora, porque acabou, não tem mais jeito, ela morreu. Ela estava lá nas últimas, você saiu, ela piorou, mas agora já morreu, não tem jeito mais, né? Aleluia. Agora Jesus, sem atender a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia, glória a Jesus. Olha a intervenção de Jesus. Os camaradas chegam lá para falar com Jairo. Jesus está do lado de Jairo, caminhando com Jairo. Agora os camaradas chegam para falar com Jairo: ô Jairo, incomoda mais o mestre não, a tua filha já morreu. Não adianta mais nada, agora não adianta mais. Oh, mas esses homens sem fé, será que eles nunca ficaram sabendo que Jesus operou tantos milagres, ressuscitou, né? O filho da viúva de Naim, será que nunca ouviu falar? Será que ele já tinha ressuscitado a Lázaro? Ou não? Será que não ouviram falar nada? Mas porém, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele interveio na situação. Ele já imediatamente deu uma palavra para Jairo. Aleluia. Sem atender a estas palavras, ou seja, sem dar importância àquela palavra que eles chegaram dizendo. Aquilo não era nada para Jesus. Que conversa fiada é essa? Agora, Jesus, sem atender essas palavras, ele só disse para Jairo: não temas, crê somente. Amém? Aleluia. Esta é uma grande dificuldade que nós temos, amado. É ouvir essa palavra que o Cristo possa dizer para nós, diante das dificuldades que nós temos, diante das grandes incertezas da vida, né? Das situações que nós vivemos.
Muitas vezes nós confiar nesta palavra que o Cristo possa estar dizendo para nós, diante daquilo que nós estamos passando. Você já se deparou com isso? Se você está passando por uma situação, você já se deparou de estar ouvindo a voz do Cristo dizendo para você: não temas, crê somente. Você está lá passando aquela dificuldade, né? Transporta para o teu coração, para a tua mente, esta palavra quando você estiver passando por uma aflição. Transporta para o teu coração, para a tua mente, esta palavra quando você estiver passando por uma dor, por uma situação, uma condição inesperada na tua casa, na tua família, qualquer área da sua vida. Faça-se como você estivesse ouvindo Jesus dizendo. Faça-se como você estivesse ouvindo aquela voz dizendo para você, naquela hora: não temas, crê somente. Porque certamente é isso que ele diria a nós. Se nós não ouvirmos esta voz, nós podemos produzir lá dentro de nós, porque certamente é o que o Cristo diria para nós: confia em mim, não temas, crê somente. Certamente é o que ele diria, amados, para a nossa vida nesse momento. Talvez você não vai ouvir ele falando. Oxalá ouvisse aquela voz. O quê? De onde veio isso? Eu ouvi aqui Jesus falando: não temas, crê somente. Mas se você não ouvir nada disso, confie que, independente se você não está ouvindo esta audível no teu ouvido, ouça dentro do teu coração que é isto mesmo que ele gostaria de estar dizendo para você, e está dizendo: não temas, crê somente, confia em mim, porque nós somos servos dele, chamados para confiar plenamente nele, aleluia, para depositar a nossa fé nele. Louvado seja Deus. Você está me entendendo, amado? Aleluia. E a Bíblia diz que não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo eles chegado à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto. Aleluia. Agora Jesus, ele vai dar um freio na multidão. Espera aí. Certamente aqueles que foram dar o recado estão fora. Já chegaram, não incomoda mais não, porque o mestre chamou Jesus de mestre, mas mesmo chamando ele de mestre, está dizendo: não incomoda o mestre porque ele não pode fazer nada. Mesma coisa dizer isso, né? Você não está falando para não incomodar ele? Então Jesus falou assim: vocês aí de fora, fica fora. A multidão, espera aí, Pedro, Tiago, João, comigo. Jairo, vamos junto. E eles adentraram a casa do chefe da sinagoga. Chegaram, viram um grande alvoroço, e aquelas pessoas estavam lá chorando, pranteando já a jovem que havia morrido, né? Aleluia. E tendo entrado, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? Olha a serenidade de Jesus. Jesus chega na boa, né? Chega todo mundo chorando, todo mundo pranteando, né? A família toda lá reunida, né? Em prantos. Aí Jesus chega tranquilo: por que vocês estão chorando? Por que esse alvoroço todo? É estranho, né, amado? Mas vindo da parte do Cristo, o Salvador, o Senhor dos milagres, querido, isso não é nada. Ele falar dessa forma não é nada. Se nós chegar na casa de alguém que acabou de morrer, faleceu agora um parente lá, e nós chegar lá, nós não vamos chegar lá e falar assim: por que vocês estão chorando? Por que esse alvoroço?
Eu vou falar assim, pirou de vez. Né? Agora, Jesus não, amado. A menos que nós tenhamos uma autoridade, a graça, tudo do Senhor também para falar. Da mesma forma que Jesus disse. Porque quando Jesus chegou lá, ele disse: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas sim dormindo. Olha a declaração dele. Se eles estão contemplando que a pulsação não tem mais, não tem respiração, ou seja, morreu. Agora Jesus chega e fala assim: a menina não está morta, ela está dormindo. Não está fácil, gente. Está dormindo, está fácil. Por isso que eu disse, vai nós fazer isso aí para ver. Aí você tem que estar debaixo da autoridade daquilo que Deus já mandou e ordenou. Porque senão você fala assim: não está morto não, está dormindo. Aí então acorda, faz acordar. Aí você tem que ir lá, né, presbítero? E tem que ter fé para isso. E muita fé. E Jesus fazer o milagre. E te usar como instrumento para a glória dele. Amém? E ele pode fazer isso, amado. Ele pode, ainda que são raros os milagres hoje em dia nessa natureza, ele pode. Amém? O importante é se ele vai encontrar fé em nós para fazer isso. Amém? Aleluia. Agora veja bem, a Bíblia vai dizer que riam-se dele. Olha aí, amado. Começaram a rir do que Jesus dissera. Você imagina o Todo-Poderoso ali, falando algo daquela natureza, sabendo que ele podia fazer obra naquela vida. Agora a Bíblia vai dizer que estão rindo dele. Agora, tendo porém feito sair a todos, aí que a coisa pega, né? Aí aquele povo está lá, está chorando tudo mais, e quando ele fala, riram dele. A Bíblia diz que imediatamente, né? Ele fez todos saírem. Aleluia. Olha aí que está escrito aí, tendo porém feito sair a todos, ele tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde estava a menina. Ou seja, estavam todos dentro da casa, a menina devia estar num quarto ali, quartinho dela, estava lá na cama dela, onde ela morreu, e todos aqueles dentro da casa, dando risada, está dormindo. Está dormindo, Jesus falou que ela está dormindo, tudo dando risada de Jesus. Jesus falou assim: quer saber, cambada? Incrédulo, tudo para fora. Tudo para fora. Jesus colocou todos fora da casa. E ele entrou aonde ela estava, naquele quarto onde ela estava. Depois que os outros saíram, entrou ele, Jairo, a mãe da menina, e Pedro, Tiago e João. Aleluia. Jesus está dizendo assim: olha, acompanhe os pais porque são pais. E acompanhe aqueles que têm fé, que estão junto comigo. Porque os que não crê, sai fora. Você está entendendo, amado? É por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter fé. Porque senão Jesus põe você à parte. Assim, então você sai fora. Se você não tem fé, fica de lado. Você está entendendo? Agora aqui não. O que vai acontecer? Eles entraram aonde estava a menina. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi. Que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Aleluia. Na mesma hora, Jesus já vai lá, onde está a menina, toma ela pela mão e vai dizer para ela: menina, levanta-te. Aleluia. Imediatamente, olha aí, imediatamente, ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Jesus não suou as vestes, querido. Jesus não ficou lá, orando, como eu e você poderia fazer quando nós estamos diante de uma situação, né? Chega a suar, tanto orar, e ainda não acontece nada. Isso que é pior, né? Eu falo, querido, porque muitas vezes a gente ora e não acontece. Pastor, então não tem fé. Quantas vezes você orou e aconteceu? E quantas vezes você orou e não aconteceu nada? Porque nós, infelizmente,
Por mais que nos esforçamos, por mais que acreditamos, ainda falta uma essência desta fé poderosa dentro de nós, deste dom poderoso do Senhor, do qual nós buscamos, almejamos, e não é porque nós não cremos, e não é porque nós somos desprovidos dessa fé. Não, nós temos uma fé dentro de nós, mas não é uma fé ainda que consegue alcançar esses objetivos, amados. Você está entendendo? Mas sem o exercício dessa fé, você nunca vai ver esse milagre. Pastor, mas eu fui lá, orei, não aconteceu nada. Não tem problema, querido. Você crê no Senhor que tu serve? Creio. Então continua orando. Aleluia. E vai outra vez e ora. Mas cheguei a suar, vai lá e soa de novo. Aleluia. Mas pastor, querido, não importa. É o exercício da sua fé que pode mover o poder da mão do teu Deus. Aleluia. E chega uma hora que Jesus, Ele muda a circunstância. Por quê? Porque você está orando, clamando, buscando e confiando nele. Quantas vezes eu orei e não aconteceu nada, e eu parei de orar por causa disso? Não. Eu desisti? Não. E vou desistir? Não. E vou continuar orando? Vou. Em nome de Jesus. Porque eu sei quem é que pode fazer, é o meu Senhor Jesus. Você está entendendo, amado? Aleluia. Agora, louvado seja Deus. Imediatamente a menina se levantou, começou a andar. Então eles ficaram sobremaneira admirados. Jesus recomendou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem a ela de comer. Aí vem aquela popular mensagem de Jesus, né? Não conta para ninguém. E esse não conta para ninguém, todo mundo fica sabendo. Jesus falava, não conta para ninguém. Mas quando ele falava assim, amado, era o que mais acontecia. As pessoas contavam o milagre. As pessoas contavam a obra. Jesus não queria que essas coisas fossem assim, dessa forma. Mas quem poderia parar esta obra? Quem poderia? Não tem como. As pessoas estavam admiradas, elas estavam pasmadas com aquilo que estava acontecendo, amado. Amém? Agora Jesus tinha essa, né? Essa preocupação, não conta para ninguém. Agora hoje, se a pessoa, qualquer coisa, ela conta para todo mundo e ainda fala assim, espalha para todo mundo. Fala, que Deus me usou com milagre. Amém? Você está entendendo nesta noite, querido? Louvado seja Deus. O Deus que nós servimos, amado, é esse Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, amado. Amém? Você crê? Você crê no Senhor que tu serve? Aleluia. Então não desista de orar, não desista de servi-lo. Aleluia. Como já disse a missionária aqui nesta noite, Jesus está às portas. Aleluia. Jesus está anunciando, Ele tem anunciado de uma forma muito forte nesses dias, que Ele está vindo para buscar a sua igreja, que Ele está chegando. Nós já falamos aqui, querido, quantos profetas têm se levantado aí, ainda que eu não creia nessas questões de datas, mas eu creio que Ele está para chegar. Amém? Não adianta falar que, porque hoje é 28 já, falar que é 20 de setembro, já falta 2 dias para Ele chegar, buscar a igreja, né? Mas se não vir agora em setembro, até novembro Ele pode vir, amém? Só que tem um detalhe, não é questão de data, é questão que Ele está às portas e vai vir. Não importa o tempo, porque nós não sabemos, mas Ele vem buscar a sua igreja, e o importante é que nós estejamos firmes na sua presença, amado. Amém? Você está crendo naquilo que está sendo ministrado no teu coração nesta noite? Amém? Então se coloque em pé no nome de Jesus Cristo.